Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês. Chegando para falar mais uma vez de Copa do Mundo de Clubes, finalizadas as oitavas de final nessa terça-feira e todos os confrontos das quartas já definidos. E para quem viu o vídeo anterior falando sobre a Copa, viu que eu acertei 7 placares, né? E placares não, né? Quem classificaria? O único que eu errei, eu falei, vai passar, talvez passe o City, deve passar o City, mas eu vou torcer para o Al Hilal. Então foram quase 8 acertos, né? Mas brincadeiras à parte, foram bons jogos, alguns ruins, né? Palmeiras e Botafogo, na minha opinião, foi um pouco abaixo do que eu esperava. Eu acho que o Botafogo abdicou um pouco de jogar. Talvez levava para a prorrogação, seria o mais ideal para eles. Levaram, mas talvez tentaram levar para os pênaltis e acabaram perdendo ali com o gol do Paulinho. Benfica e Chelsea 1-1, Chelsea dominante a maior parte do jogo, consegue um gol, mas a parada por causa do problema climático atrapalha um pouco o jogo. Benfica volta, consegue fazer um gol, leva para a prorrogação, mas sucumbe ao Chelsea tomando 3, né? No final agregado 4-1. PSG Inter Miami muito fraco, a gente já falava, Inter Miami com a defesa muito, mas muito frágil, e parecia que só restava saber de quanto iria tomar, né? Flamengo e Bayern de Munique superior, mas a verdade é que o Flamengo perde muito o jogo ali nos seus 10 primeiros minutos, né? E isso condiciona muito a partida, o Flamengo chega a incomodar, o Bayern em alguns momentos parece também que tira o pé, mas a verdade é que prevaleceu a superioridade dos alemães. Internacional e Fluminense, eu falei no vídeo anterior, né? Que o Fluminense poderia surpreender, porque a Inter ela já jogou mal essa temporada. Ela já jogou mal, inclusive, a Copa do Mundo de Clubes, e é um time que talvez esteja com o mental aí mais abaixo, né? O psicológico mais abalado, não sei, por causa da derrota na Liga dos Campeões, por ter perdido o italiano nas últimas rodadas, e como eu disse, é um time que tropeça também, tropeçou muitas vezes aí na temporada, às vezes nem com derrota, mas com empates contra times mais fracos do que times brasileiros, né, na Itália e tal. Então o Fluminense soube aproveitar bastante, o Renato já espelhou a escalação inicial, e marcou bem, né? E conseguiu fazer 2 gols aí, um no início e um no finalzinho do jogo. Manchester City Al Hilal, a minha torcida era pro Al Hilal. E por quê? Porque eu também não duvidava, né? O time do Al Hilal tem jogadores experientes pra caramba, tem jogadores da Europa, e João Cancelo que jogou com, né, o Guardiola no Manchester City, e jogadores de qualidade, né? Claro que tá com esse elenco muito por conta do dinheiro, mas o dinheiro do Manchester City também vem das Arábias, né? Vem dos Emirados Árabes. E soube aproveitar os espaços que teve, e o City ofereceu espaços, deixou espaços, principalmente no segundo gol, o gol do Malcom ali, né? E o Al Hilal aproveitou. Real Madrid e Juventus fizeram um jogo abaixo do esperado, né? Na minha opinião, acho que o primeiro tempo foi muito fraco, o segundo até que teve um bom futebol, o Real Madrid bem insinuante, bem atuante, o goleiro Di Gregório salvando 10 vezes, e é um Real Madrid um pouco diferente, né? O Xabi Alonso iniciando seu trabalho, ontem inclusive faz um esquema com 3 zagueiros, Tchouaméni ali na trinca de zaga, e vamos esperar, né? Ver se esse time se readapta a esse esquema, e ainda tem a entrada do Mbappé, e vamos ver aí o que o Real do Xabi Alonso pode nos oferecer. E o Real Madrid vai enfrentar o Dortmund, né? Reeditando a final da Liga dos Campeões do ano passado. Dortmund que teve bons 20 minutos, faz 2 gols, e o Monterrey depois diminui, tenta até empatar, faz um gol, mas estava impedido, e é um time que incomodou o Dortmund, mas a superioridade do Dortmund prevaleceu para fazer essas quartas de final contra o Real Madrid, né? Quartas de final, como eu disse, começa na sexta-feira e tem 2 jogos, os 2 tem brasileiros. O Fluminense, né, às 4 da tarde contra o Al Hilal. Mais uma vez eu acho um jogo equilibrado, mas dessa vez eu acho que passa o Al Hilal. Talvez animados ainda com a classificação em cima do City, eu acho que o Al Hilal tem um pouco mais de recursos, e nem é financeiro que eu estou falando. O jogo das 22 horas com Palmeiras e Chelsea
mais um jogo equilibrado, mas assim como o Flamengo venceu, eu acho que o Palmeiras consegue vencer o Chelsea e o Palmeiras se classifica dessa vez, né? E reeditando a final do Mundial, se eu não me engano, de 21, né? E o Palmeiras pode ter essa revanche aí. Tem desfalques na zaga, não tem Piquerez, não tem o Gomes, e é um ponto importante para o Abel Ferreira corrigir aí contra a equipe do Chelsea. No sábado, para mim, sai daí o campeão, né? Eu disse no começo do campeonato, eu fiz um vídeo e falei que PSG era o favorito dentre os favoritos, né? Depois vinha Bayern, Real, Manchester City, City ficou pelo caminho. PSG e Bayern se enfrentam. Eu acho que sai daí o campeão. Estão com times mais prontos do que os outros. Um dos outros saiu, que é o City, agora sobra o Real. Quem faz essa última quarta de final contra o Dortmund no sábado. E na minha opinião, apesar de ainda o início de trabalho e poder mostrar mais, as duas equipes, né, podem mostrar mais do que mostraram até agora, eu acho que dá Real Madrid, né? Vamos aguardar. Então eu acho que passa Al Hilal, eu acho que passa Palmeiras, passa para mim o PSG e passa o Real Madrid. E a gente vai ter essas semifinais aí no meio da outra semana. E no vídeo anterior eu ainda brinquei, né? Vai dar Palmeiras e Chelsea, vai dar Estevão contra o seu futuro clube, né? Geralmente a gente tem a lei do ex. E deu Palmeiras contra Chelsea e o Estevão vai jogar. Vamos ver como é que vai se comportar nessa partida. E Real Madrid e Dortmund, cada um tem um Bellingham, né? Os dois classificaram, iriam se enfrentar, mas o do Dortmund, o mais novo, ele está suspenso porque ele tomou mais um cartão amarelo. E o detalhe é o treinador do Borussia falando que ele não sabia que ele estava pendurado, né? Uma loucura. Vamos esperar os confrontos se desenrolarem. Eu volto na próxima fase para falar de como foi essas quartas de final, como foram, né, essas quartas de final, e projetar aí mais uma vez os confrontos da semi. Será que eu vou acertar agora mais uma vez os 4, né? A média tá boa. Vamos ver, vamos ver. Vamos aguardar. Um abraço para todo mundo. Comentem aí embaixo, deixem suas opiniões, quem vai passar, se vamos ter mais alguma surpresa, se os brasileiros vão continuar aí no Mundial e fazer uma semifinal. E aí vamos ter uma final, um brasileiro na final, né, consequentemente. Vamos lá, vamos aguardar. Valeu, um abraço.